Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Vou pegar os cadernos, as annotations, porque a live hoje é uma live de dúvidas, de perguntas e respostas. Desconsiderem o meu cabelo. Tudo bem com vocês? Manda oi aí, vai entrando e mandando oi pra mim. Quem estiver entrando já vai mandando oi. A imagem tá, acho que tá dando sombra na minha cara aqui. Vamos virar. Oi, Ideal Projetos. Tudo bem, gente? Acho que assim ficou melhor. Oi, Daniel Xavier. Tudo jóia, vocês? Fala, Sérgio. Fala, Sérgio Cláudio. Oi? Oi, Caio, tudo bem? O que vocês estão rindo aí? Gente, então, hoje é uma live de perguntas e respostas, como de todas as nossas quintas-feiras, né? Que a gente faz essa live para tirar a dúvida de vocês e pra gente estar conversando, né? Porque a live de segunda-feira, ela basicamente ela é muito teórica, né? Mais conteúdo. Às vezes as pessoas perguntam pra mim o que eu preciso fazer para iniciar minha carreira. Assistir as lives, porque eu passo tudo que eu sei. Deixa eu começar então. Olha, gente, então como eu deixei a caixinha, eu peguei algumas perguntas que eu saberia que poderia ser dúvida de outras pessoas, não apenas dessa pessoa especial, certo? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Ontem eu postei um stories falando sobre obra decadente, né? Lá na Receita Federal. E aí me perguntaram assim, como provar, né? Como provar que a obra está decadente. Então, só para quem não viu o stories, eu vou explicar aqui. Quando a gente vai fazer uma regularização de imóveis, toda obra ela precisa ser cadastrada na Receita Federal, certo? Quem não teve esse recolhimento de INSS e não regularizou lá na Receita, isso aí tem que fazer, tá? É uma obrigação, gente. E não regularizou, essa obra fica irregular, certo? E a hora que você vai regularizar lá, você vai ter que pagar uma multa, uma taxa, que na verdade, se você não tiver recolhido, mesmo finalizou a obra, você vai pegar a certidão de habites. E se você não tiver na verdade, peraí, que eu travei aqui, meu Deus. Então, finalizou a obra, você precisa regularizar na Receita Federal sobre os impostos, certo? Se não tiver regular, você vai precisar pagar a multa, tá? Se você atrasar por muito tempo. Aí o que acontece? Toda obra precisa ter recolhimento desse INSS. Só que obras muito antigas, obras aqui no caso, eu acho que isso vale para todo o Brasil, obras com mais de 10 anos são tratadas obras decadentes. Então eu regularizei uma obra, o caso que eu falei é uma obra de 1995. Então, só para vocês terem noção, eu tinha 1 ano de idade. Então, ela não estava regular, eu fui regularizar e assim que eu peguei a documentação, não é só entregar para o cliente, tá? E precisa averbação. Esses são serviços à parte que eu sempre falo para vocês, que são serviços que dá para ganhar dinheiro também. Então tá, eu peguei a certidão lá, tá tudo regularizado, só que aí eu preciso averbar na escritura, eu preciso lá colocar tudo que tá atualmente naquele imóvel. Por exemplo, teve uma ampliação de 60 metros quadrados. Tem que constar que é uma área, isso aí vai constar no projeto, tá? E o pessoal da prefeitura vai passar isso para a certidão. Então, automaticamente vai ser atualizado no final de tudo, quando você for levar para o cartório. Só que antes de chegar no cartório, você precisa atualizar essa dívida, né? Essas taxas lá na Receita Federal. E aí, agora, voltando à pergunta, né? Que me perguntaram sobre obra decadente, como posso provar. Então, como as obras decadentes, elas têm mais de 10 anos. A dúvida é o seguinte, todo mundo tem essa dúvida, como que vai provar que essa obra tem mais de 10 anos? Porque o cliente pode ter mudado alguma coisa, ou como a prefeitura vai acreditar? Essa é uma dúvida muito pertinente, mas temos solução para isso. Por quê? Quando você entra com o processo na prefeitura,
a prefeitura ela vai tirar uma foto via satélite lá e ela consegue colocar o ano. Então, ela consegue colocar o ano que foi, por exemplo, para 10 anos atrás. Nós estamos em 2020, então eu vou verificar esse mesmo mês, só que de 2010. Então, a prefeitura ela tem o poder de verificar isso aí. É tanto que, para você provar que esse imóvel, que você tem essa carta de tempo, né, tem que levar essa foto para a Receita Federal. Então, eles entregam para vocês, junto com a certidão de regularização e também a carta de tempo, eles entregam essa foto. Só que não dá, gente, ó, presta atenção. Muita gente esquece disso, regulariza e esquece de pedir essa carta de tempo. Se você não fizer o pedido desse processo, a prefeitura não vai procurar saber que você quer aquilo ali. Então, quando você vai entrar com o processo de regularização e a casa é antiga, aí você entra com o processo de regularização e você pede uma certidão de tempo. Essa certidão de tempo, então, que vai ser de acordo com a foto. Eles vão tirar uma foto do ano, vão olhar via satélite e vai verificar se aquela obra estava construída ou não há 10 anos atrás. Então, uma forma de provar, uma forma não, na verdade a única forma de provar e é a que vale, é essa, que é a prefeitura mesmo que verifica, tá? Se aquela obra estava construída ou não. Então, sempre que vocês forem entrar com o processo de regularização e a obra for antiga, você entra com esse processo também de carta, tá? Essa carta de tempo de construção. Porque senão seu cliente vai pagar aquela multa de INSS. Normalmente, em alguns casos, é tipo R$6.000, R$3.000, entendeu? Então, para evitar isso aí, fica muito atento a isso. Certo? Bom dia, gente. Agora eu vou responder outra aqui. A engenheira Kathleen perguntou para mim qual foi o meu salário inicial. Gente, essa daí eu tenho que responder. Então, a dúvida dela é qual foi o meu salário inicial. Então, eu vou falar para vocês qual foi o meu salário inicial. Foi zero reais. Por quê? Quando eu comecei, eu fiz muitos serviços de graça mesmo, sabe? Para eu conseguir adquirir experiência e também, né? Porque para conquistar mais clientes, né? Para mostrar o meu serviço, aquele serviço que eu não tive a oportunidade de mostrar. E muita gente fica preso a isso, fica assim, como que eu vou provar que eu sei fazer isso? Não adianta você ter saído com nota 1000 na faculdade, passar em todas as matérias, nunca ter reprovado, se você não conseguir mostrar isso pro seu cliente. Mostrar realmente que você sabe. Ele não tá nem aí pra sua nota. O importante é você saber fazer, certo? Então, ela perguntou sobre o meu salário. O meu salário inicial foi R$0, porque eu fazia serviço de graça. Depois disso, eu passei para uma fase que eu não fazia mais serviços de graça porque eu queria, mas porque eu dava muita bobeira, porque eu não fazia o contrato. E eu até falei disso no grupo do Telegram, quem não tá lá, viu? Vai lá olhar. Porque acontece, eu fazia os meus serviços sem contrato. E eu levei tanto calote, gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo, eu levei muito calote, eu trabalhei muito de graça mesmo durante um tempo, porque eu entregava os projetos e a pessoa não me pagava, tipo, eu não tinha um contrato, entendeu? Então hoje, tudo que eu vou fazer, e eu espero que vocês também façam, é contrato. Mas voltando à dúvida, o meu salário inicial foi R$0, tá? Mas com aquilo ali que eu fiz de graça, hoje eu tenho clientes daquela época que eu fiz de graça que me indicam para outros clientes que é projeto muito maiores, entendeu? São serviços maiores que hoje me rende bem mais. Então, para mim, valeu a pena aquilo ali no começo. Não é o que eu indico, tem gente que não aceita essa indicação, fala, eu estudei 5 anos para trabalhar de graça. Mas a ideia não é essa, gente. A ideia é, tipo, eu estudei 5 anos, mas eu preciso mostrar para as pessoas o meu serviço. Se eu não tenho a oportunidade de fazer isso recebendo, eu vou fazer isso de graça. Foi o que eu fiz. Então, eu não sou de crucificar quem faz isso. Quando eu mostrei o meu serviço, eu falo isso por experiência própria, me trouxe outros serviços. Então, eu sempre falo para a pessoa, se não teve oportunidade, tenta mostrar seu serviço, faz nem que seja para um amigo, já que você não quer fazer para uma pessoa um serviço muito caro, assim, e você quer um serviço menor, com certeza um parente seu, um amigo seu vai precisar fazer alguma coisa, certo?
O Everton Evin falou assim: fala tudo sobre aprovação de projeto e documento de prefeitura. Se eu fosse falar tudo, eu nem ia pegar as perguntas, mas eu peguei, porque só para explicar. Se eu fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui várias horas. É muita coisa. Então, para quem não sabe ainda, vai ter uma live, tá? A nossa live vai ser segunda-feira. E essa live é para quem realmente não sabe como começar, não sabe parte do documento, não sabe nada disso. Eu quero ajudar vocês nessa parte, incentivar, porque eu sei que o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil. E talvez para quem tá começando, bate aquele desespero louco. Até quem já está no mercado, já tá sentindo alguns processos param, algumas pessoas desistem. Mas eu quero incentivar vocês a continuar, gente, porque é muito difícil você estudar 5 anos e depois que você forma não ter um serviço. Então, meu incentivo é ajudar vocês. E a live de segunda-feira vai ser sobre isso, tá, gente? Vai ser sobre isso. Eu vou falar pra vocês tudo que vocês precisam saber. Durante o tempo que eu puder estar ali, eu vou estar ajudando vocês de uma forma que vocês consigam se resolverem e não desistirem da profissão, tá? O momento é difícil, mas tudo isso vai passar, certo? Então, como o Everton Evin queria saber tudo sobre a aprovação de projeto de prefeitura, não dá para falar tudo aqui, tá? Então, são vários processos. Tem processo para regularização, tem processo apenas para aprovação de projeto, tem processo para aprovação de projeto e alvará de construção, tem processo apenas para alvará de construção, alvará de demolição. Então, é muita coisa que não dá para detalhar todos aqui, certo? Então, quem quer saber, o link tá lá na bio. Quiser me chamar no direct, pode me chamar, que eu mando o link, tá? Pra participar dessa aula. Vou tentar fazer uma parte pelo Instagram, só que aqui é só 1 hora, né? Então, com certeza vai cortar. Então, por isso que eu tô colocando o link e vocês cadastram. Então, gente, é isso aí. Vamos lá para do Edson Silva. Como utilizar o Revit para começar no mercado? Uma ótima pergunta pelo momento, né? Porque a gente sabe que o momento, como eu falei, o momento é difícil. Eu tô vendo várias pessoas desesperadas conversando comigo. Bruna, como que eu vou fazer? Bruna, como é que eu vou trabalhar? Então, gente, é isso aí. Você aproveitar da melhor forma. Você tentar sair do mercado nessa situação da melhor forma. Como assim, Bruna? Usando o Revit. A dúvida do Lucas foi essa. Do Edson. Como utilizar o Revit para entrar no mercado de trabalho? Então, o que acontece? Quando tudo isso passar, a gente está vivendo essa crise aí, e eu vou dar um exemplo de como eu ainda estou mantendo os meus serviços usando o Revit, tá? Vou falar dessa parte agora. Quando eu vou mostrar meu projeto, quando eu vou apresentar meu projeto, eu sempre mostro, na verdade, quando eu vou apresentar uma proposta, quando eu vou conversar com o cliente, quando eu vou prospectar um cliente, eu sempre mostro para ele como são feitos os meus projetos. Porque com certeza, no meio da crise, tá aparecendo gente para fazer quase que de graça. Então, às vezes, não dá pra gente competir com esse valor, sabe? Vocês entenderam aí que acontece muito. A gente faz projetos assim, fora do normal preço. Então, eu sempre mostro o meu projeto no Revit. Eu pego aquele projeto e falo assim: olha como é que eu faço os meus projetos. Meus projetos são apresentados dessa forma. Eu mostro isso, vai acompanhar isso. Então, eu pego um projeto meu que eu esteja fazendo. Talvez na maioria dos casos é o que eu tô fazendo no momento que eu mostro pra ele. Ó, eu tô desenvolvendo aqui, vou te mostrar que tá em fase de construção. Mas olha só que mesmo estando em fase de construção, como eu estou fazendo meu projeto, como os meus projetos são feitos. Então, isso mostra para o cliente, dá uma segurança para ele, porque talvez as outras pessoas que vão falar com ele nem vão mostrar. E às vezes vão mostrar só um projeto no AutoCAD. O que o cliente não vai entender tanto no AutoCAD, certo? Se ele não tiver noção de obra, noção da construção civil, talvez ele não entenda só as linhas. Então, eu mostro para ele tudo que é da mesma forma assim que fica os meus projetos no final, eu tô lhe mostrando para ele que está sendo desenvolvido. Então, eu uso o Revit para isso, para conquistar mais clientes, certo? Dessa forma. Então, para você entrar no mercado de trabalho, seria legal, mesmo que você não tenha feito nenhum projeto, Edson, se você não tiver feito nenhum projeto, o que você vai fazer? Faça um projeto mesmo, que seja sua casa, ou faz um projeto da casa da frente, ou tira a ideia da sua cabeça, pega esse projeto e mostra para o cliente, mostra para
pro seu novo cliente, certo? Ou pro prospecto. Mostra para ele que você sabe fazer aquilo. Porque o diploma só não significa nada. Então a gente precisa provar que a gente sabe fazer, certo? Pega aquilo ali é um portfólio. Você tá fazendo aquilo ali, foi você que criou aquele projeto, então aquilo ali para você é um portfólio. Então usa isso para você conquistar novos clientes, certo? Vamos lá. O Lucas Doni perguntou para mim. Para venda de projetos, para venda e prospecto de clientes, você utiliza só imagens do Revit? Não, olha só. Eu falo do Revit, então se você não tiver como mostrar uma obra que você fez, mostra os projetos no Revit. Com certeza já é um degrau acima de muita gente que não mostra nada, que às vezes só vai lá passar uma proposta para o cliente. Então mostra o que você faz. Mas se você já tiver feito uma obra, se você já tiver acompanhado uma obra, você já trabalhou, que seja de estagiário, você acompanhou realmente aquilo ali, pega foto do local e mostra que você fez aquilo ali. Então eu faço isso, sabe? Às vezes eu tô conversando com o cliente, eu mostro o projeto, aí no meu computador eu tenho várias fotos, né? Porque para preencher o meu diário de obras, que aqui no caso a gente tem um livro de ordem dentro do sistema do CREA, e eu não sei se está em todos os estados, mas aqui em Goiás é obrigatório, então eu tenho que postar como se fosse um diário de obras, só que dentro do site do CREA. Então eu sempre tenho as minhas fotos atualizadas. Eu mostro pro cliente, olha só, a gente tá fazendo essa casa, eu tô mostrando às vezes a obra mesmo, tipo, aquela... Tá fazendo, vamos supor que tá fazendo a fundação, tá furando lá, eu mostro aquilo ali pra ele. Porque ele tá entendendo que eu tô fazendo aquilo ali mesmo. Eu não tô mentindo pra ele, tô mostrando. Então, as minhas armas de persuasão que eu tô contando pra vocês, depois eu vou falar mais sobre isso na live, tá? De segunda. É tipo isso, eu mostro o que realmente eu faço. A melhor forma de eu captar meu cliente é mostrar de verdade como é que eu faço meus projetos, como é que eu faço minha obra, como ele vai, o que ele vai ganhar, na verdade, né, por ele estar me contratando. Porque ele poderia estar contratando várias outras pessoas no mercado, tem muita gente. Então, qual é o meu diferencial? Eu preciso ser o diferencial, porque se eu for igual a todo mundo, por que ele vai me contratar? Então, essa é a hora... E tem uma buzina bem na porta. Essa é a hora que eu mostro, né, realmente o que eu faço, certo? Agora vamos falar sobre acho que é Joseph. Ele perguntou pra mim, gente, tem um som bem aqui na porta. Joseph, ele perguntou pra mim assim, ó. Ainda pensa em ter empregos? Então vamos diferenciar uma coisa. Muita gente não entende isso e eu vou falar disso também na live, tá? Eu até escolhi uns temas pra abordar aqui pra vocês entenderem o que eu vou falar na live. O emprego seria um emprego fixo, tipo eu trabalhar numa empresa, eu estar ali o dia inteiro de carteira assinada, certo? Isso seria um emprego fixo. Agora os serviços são os serviços que eu faço, eu mesmo, Bruna Lacerda, trabalho dessa forma. Eu faço serviço para outras pessoas. Como assim? Eu faço serviço diretamente para o cliente, eu faço serviço para outro engenheiro, eu faço serviço para um arquiteto, então eu auxilio nessa parte, eu faço serviços. Ninguém tem um contrato certo comigo, a não ser o cliente, né, para eu provar o que eu vou fazer para ele. Mas nem contrato e nem carteira assinada não tenho com essas pessoas. Então o serviço, ele esses serviços pequenos que finalizam, certo? Agora o emprego é alguma coisa fixa que você tem carteira assinada. Então ele perguntou pra mim se eu tenho vontade. Não vou falar aqui nunca mais, né? Mas não é o meu objetivo. Por que eu optei trabalhar pra mim mesmo? Por causa da flexibilidade, porque pra mim eu achei muito mais viável financeiramente, tá? Para mim, financeiramente, foi muito mais viável perto do que eu via que o mercado estava oferecendo. E eu quero falar sobre isso para vocês também na live. Então, só para vocês entenderem, para mim, a minha escolha de trabalhar para mim mesmo foi pela flexibilidade de horários, pela flexibilidade para conversar com o cliente, pela parte financeira, que para mim foi muito mais viável. Então, só para vocês entenderem. Não vou falar que nunca mais vou trabalhar em um emprego, mas hoje o meu objetivo, o que eu queria, o que eu estou querendo ainda é continuar assim, certo? E aí, assim, eu sempre dou dicas relacionadas a isso, porque tem muita gente que fica... Até fiz uma live com o Rony
tem uns tempos agora, umas 3 semanas, e a gente falou sobre isso, porque tem muita gente que para e fica esperando um emprego fixo, mas tem vários serviços ao seu redor que você poderia estar tirando uma grana, sabe? Tem vários serviços ao redor que você poderia estar adquirindo experiência, que é mais importante ainda do que o dinheiro, entendeu? Então, fica essa dica aí pra vocês. O Emerson Araújo perguntou para mim: estudante pode projetar e o responsável assinar? Então vamos lá. O estudante, ele pode projetar e um responsável técnico assinar? Pode sim. Então tem muita gente que às vezes fica procurando estágio, não consegue, mas sabe fazer os projetos, já sabe, com certeza manja daquilo ali. Então faz uma parceria com algum engenheiro, não precisa ter aquele contrato de estágio, mas faz a parceria, às vezes por serviço, sai muito mais viável, porque às vezes o salário de estagiário não é tão alto. E às vezes você fazendo a parceria para você fazer os projetos para ele, ou desenvolver qualquer parte de documentação, talvez seja mais viável para você, além da experiência que você tá ganhando, tá? Então pode sim. Aí o engenheiro vai confiar no seu projeto, para ele assinar e tudo mais, certo? Então precisa disso, faça parcerias. O engenheiro Felipe falou: me formei agora. Felipe, você vai pra live de segunda-feira, que lá eu vou te contar o que você vai fazer. Porque essa é a dúvida de muita gente. É igual eu tô falando aqui pra vocês. Acontece muito das pessoas desistirem do mercado de trabalho por terem dificuldade em iniciar. Por estar achando realmente que, tipo, tá na crise, eu não vou dar conta. Tem crise, não tem emprego, mas tem serviços. Vamos focar nisso aí. Pode ser que talvez pessoas estejam sendo despedidas, né? Acho que essa é a palavra certa. Dos empregos. Mas tem serviço. Gente, não desistam. O meu objetivo é fazer vocês não desistirem, tá? Porque, infelizmente, a construção civil, ela eu acho que quando chega uma crise, ela é das primeiras a serem atacadas. Certo? Então vamos ser um diferencial. Eu não quero que vocês desistam. A gente fica 5 anos estudando ou mais, fazendo pós-graduação e não consegue colocar em prática. Então meu objetivo é que vocês coloquem isso em prática, certo? Não desistam. Então na live de segunda-feira, quem não se inscreveu, vai lá no link da bio e se inscreve. E eu vou ler se tiver alguma pergunta, gente, me manda aí. Tira também um print, gente. Tira um print, posta aí no Instagram de vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma pergunta. Tem algumas perguntas. Obra com mais de 5 anos também consegue a isenção do CND na Receita? O Thales R. Teófilo. Ele me perguntou se obras com mais de 5 anos têm a isenção do CND na Receita. Até onde eu sei, são 10 anos que ela é considerada uma obra eu esqueci a palavra agora. Peraí. Obra decadente. Então, a obra decadente para ter isenção, normalmente é 10 anos, tá? De 5 anos, não conheço. Mas pode ter, né? Vai saber. Vamos ver aqui. Se tiver pergunta, pode mandar aí, galera. Que eu não tenho coordenação motora, gente, ó. Tô mexendo nisso aqui. Eu meto o dedo aqui no trem. O Vando falou que gosta muito dos meus vídeos. Obrigada, Vando. Fico feliz em estar ajudando vocês. Então tá. Perguntou, o Layers, construtora, perguntou se eu uso o sistema BIM. Sim, eu trabalho com Revit. Só para começo, né? Eu faço muito mostrar projetos em Revit 3D no Sketch renderizado. Então, eu já fiz isso também no começo, gente, fazia até no SketchUp. Mas o Revit é mais completo porque eu faço a minha planta baixa, eu já tenho meu 3D. Então, tipo, olha a vantagem que eu tô tendo em fazer isso. Então, é muito mais viável para mim hoje trabalhar apenas com o Revit, certo? Você também apresenta algum projeto estrutural? Eu quero falar sobre isso na live, gente. Mas o seu cliente, o seu lindo cliente, ele não tem interesse. Entendam isso, por favor. O cliente, talvez ele seja leigo. Então, ele não entende nada de estrutura. Se você mostrar um projeto para ele de estrutura, não vai encher os olhos dele de amor e ele vai falar, vou fechar com essa pessoa porque ele tem um projeto de estrutura. Ou se você mostra um projeto de
um projeto hidrossanitário, um projeto elétrico, isso não enche os olhos dele. O que enche os olhos do cliente é a arquitetura. Pensa nisso, viu? Então, se você não for mostrar uma arquitetura, tenta mostrar a obra. São duas chaves para você conquistar o cliente, certo? Porque mostrar para ele um projeto de estrutura, coisa que ele nem entende, que é obrigação da gente entender, sabe? É coisa assim que não faz muito sentido. Por isso que eu quero que vocês façam o mesmo. Mostra aquilo que compra os olhos dele. Qualquer coisa que a gente vai comprar, qualquer coisa, algum tema que a gente seja leigo. Pensa em alguma coisa que você é leigo que você não entende. Alguma coisa que você vai comprar, você chega lá, você não entende nada daquilo ali, então o que vai chamar a atenção é o que é mais bonito. Acontece isso, né? Não, se você mostrar um projeto, eu vou mostrar pra você um projeto às vezes de estrutura, um projeto de arquitetura, o que vai te chamar mais atenção? Entendeu? A gente tem que se colocar no lugar do cliente. O que vai chamar mais atenção? Um projeto de estrutura ou um projeto de arquitetura? Entendeu? Então eu sempre mostro projetos de arquitetura ou obra. A obra vai estar mostrando, né? A obra, no caso, já é a realização da arquitetura. Certo? A Janaína, oi Janaína, obrigada, viu? Minha prima, gente. O Layers perguntou, você renderiza no Revit também? Ou no Revit, tá? Só que a renderização no Revit não é tão das melhores, assim, lógico que ela fica boa. Eu até postei esses dias aqui, é muito rápido fazer no Revit, gente, é só dar lá um RR e você já renderiza, certo? Coloca um fundo lá, uma imagem, fica legal. Mas é legal sempre ter um software a mais, né? Então, assim, você mexer com o Luminon, tem um também que eu até esqueci o nome, que as renderizações dele são muito boas. Mas o Luminon todo mundo conhece para renderização, então é isso aí que compra, que enche os olhos do cliente, certo? Então, se vocês puderem, às vezes você fez só a estrutura, mas mostra a arquitetura para o cliente. Fala, olha, eu fiz o projeto de estrutura dessa casa. Então, ele vai entender que o que ele vai ver aquilo ali, tipo, nossa, que casa linda. Então, aquilo ali que vai chamar a atenção dele. No meu caso, eu fiz uma obra para engenheiro mecânico. E ele realmente foi bem sistemático sobre os projetos estruturais, além dos hidrossanitários. É isso que eu tô falando para vocês. Na maioria das vezes, os clientes são leigos. Na maioria das vezes. Agora, se você sabe que o cliente entende do assunto, aí sim é diferente. Mas na maioria das vezes eles são leigos. Você faz serviço para todos os tipos de profissionais, para qualquer pessoa, gente. É médico, qualquer profissão, é empresário, qualquer coisa. A gente mostra aquilo ali para ele, talvez ele nunca nem foi numa obra, gente. A gente tem que entender isso, não é o hábito dele viver numa obra, certo? Então, para ele não entende. Eu vou mostrar um projeto de estrutura para ele. Que legal. Aí vai lá outra pessoa e mostra para ele lá um projeto todo renderizado. Às vezes ele fez só o estrutural. Só que aí ele mostrou a renderização da arquitetura que ele fez o estrutural naquilo ali. E aí, com quem que você acha que ele vai fechar? Cara, ele fez a estrutura dessa casa aqui. Você tá entendendo que essa casa é linda? Entendeu? É isso aí que vocês têm que pensar. Assiste a live de segunda, pelo amor de Deus, vocês vão aprender com isso aí. Você tem boas dicas. Obrigada, gente. Oi, Alessandra, tudo bem? Parabéns, Bruna, pelas dicas. Gente, obrigada. Se tiver mais dúvidas, manda aí, enquanto eu tomo água aqui. Senão, a gente fica por aqui. Todo mundo vai estar liberado pro almoço, pro recreio. Meio-dia 27. Foi longo, ó, que as lives de quinta-feira costumam ser mais rápidas. Gente, então foi muito boa a live, de verdade mesmo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero vocês na live de segunda-feira. Eu espero que vocês tenham tirado um print dessa live para compartilhar com os amiguinhos. Mas a live de segunda-feira vai ser tudo sobre isso, gente, sabe? Você se desenvolver na construção civil para vocês não desistirem. Não desistam da profissão de vocês. É um sonho. Agora, se você não gosta da profissão, desiste mesmo, porque ninguém é feliz naquilo que não gosta. Se não gosta, não adianta, é um péssimo profissional. Então, se você gosta mesmo da engenharia, da construção civil, não desiste, tá? A gente vai passar por altos e baixos, mas isso acontece em todo ano vai aparecer alguma coisa que influencia. A construção estava começando a dar erguidinha, sabe? A gente já viu os resultados. Então, vai acontecer uma crise um pouquinho, mas a gente tem que ter o pé no chão e entender assim, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que dançar conforme a música. Eu sempre falo isso.
Tem que dançar conforme a música. Se isso aqui que eu fazia hoje não vai ter mercado pra mim, então eu preciso aprender algo que eu goste com a minha profissão pra eu conseguir trabalhar. Eu vou adaptar. A gente dança conforme a música, porque se você ama isso, você vai desistir? Não faz sentido. Não faz sentido de verdade. Então, vamos lá. O que você acha de cobrar projetos por metro quadrado? Vou ficar te devendo essa pergunta que eu vou responder ela lá na live, tá? Mas essa é uma dúvida de muitas pessoas, tá, Emerson? Mas eu não costumo cobrar por metro quadrado, mas eu posso explicar como vai ser longo ainda. Eu explico pra vocês na live. A Josi falou, sou tua fã. Obrigada, lindona. Valeu, Bruno Humberto. Oi, Humberto, tudo bem? Ivanildo, vamos lá. Segundou com a Bruna. Isso aí, eu quero que vocês compartilhem. Eu quero ver todo mundo lá e não quero ver ninguém desistir da profissão por pensar que tá vindo crise. Deixa disponível por um tempo lá. Vou deixar ela aqui. Você termina de assistir, eu vou deixar ela aqui disponível, tá? Gente, então, ó, beijos. Eu amo ficar aqui com vocês, de verdade. Isso aqui, eu me sinto muito mais motivada a continuar quando eu sei que eu posso estar auxiliando no crescimento das outras pessoas. E às vezes a gente passa por altos e baixos, acontece com vocês e acontece comigo. Às vezes eu falo, nossa, será que hoje eu será que eu vou continuar mesmo? E eu penso o seguinte, eu vou continuar porque eu amo a minha profissão e eu vou continuar porque eu posso motivar outras pessoas, eu posso estar ajudando outras pessoas a não desistirem também. Então, gente, eu nunca vou desistir e eu também quero que vocês nunca desistam.